Olá, galerinha, bom dia. Vamos a mais uma aula. Hoje, quarta-feira, dia 15 de setembro, tá certo? Vamos falar um pouco sobre o paradidático, que nós começamos a ler na segunda-feira. Lembrando que esse paradidático será nosso trabalho avaliativo, tá certo? A leitura dele será posta como trabalho avaliativo e que esse trabalho deve ser posto na plataforma até o dia 20, segunda-feira, tá certo? De setembro. Gostaria também de lembrar vocês que não é a leitura do livro por completo, né? Vocês vão postar o resumo em forma de texto de um capítulo, do capítulo que vocês mais gostaram do livro, tá certo? Eu já postei alguns capítulos no grupo do WhatsApp, no caso eu postei 5 capítulos, tá certo? E após eu colocar o link, eu vou colocar mais algumas páginas, mais alguns capítulos para aquelas pessoas que não têm livro terem a oportunidade, né, de escolher qual capítulo se adequou melhor, tá certo? Então não precisa ficar me procurando no PV, porque eu já vou postar no grupo do WhatsApp, ok? Vale lembrar também que nós estamos estudando sobre o livro, tá certo? A Estação das Pequenas Coisas. Como o próprio livro informa, né? O que é importante? O que é que cabe quando você pesa numa balança? O que é que vale mais? Então, pequenas coisas informa esse livro, fala sobre pequenos detalhes. Qual é o detalhe que é mais valoroso na sua vida? Né? Qual é a pequena coisa, o pequeno detalhe que vale mais para você, tá certo? Então, esse livro, ele tenta falar sobre isso, ok? Com vocês, nós fizemos a leitura do capítulo 1, fizemos a leitura do capítulo 2, As Coisas Mudam as Coisas, tá certo? E eu escolhi outro capítulo para a gente fazer essa leitura, a reflexão sobre o livro, e assim a gente ter mais uma oportunidade de conhecer algo, né, referente à nossa vida. Eu escolhi o capítulo 53, da página 53, que fala sobre o escuro, tá certo? Então vamos aqui, todo mundo abre o livro na página 53. Que fala sobre o escuro, tá certo? E este capítulo diz assim: Ele está aqui, no escuro, ao meu lado, em silêncio, os olhos presos à tela, mas ainda que a trama do filme seja engenhosa e exija atenção, eu sei que ele não se distrai totalmente de mim. A minha presença discreta lhe assegura que estamos envoltos na película do mesmo instante, como o corpo dentro da roupa. É igual a tudo. Esse nosso hábito começou de quase nada. Ele era criança, eu, pai, que viajava a semana inteira naquela época. Eu pensava que, quanto maior a distância, mais próximo eu estaria dele. E se o sábado era o nosso dia de encontro vividos, quando jogávamos bola e andávamos de bicicleta a tarde inteira, o domingo era para partilharmos umas horas suaves e para que ela, a mãe, pudesse descansar de nós. Assim, depois do almoço, eu e ele saímos para ir ao cinema. Não importava o filme, eu queria apenas estar junto do meu menino e de mim, de quem também me apartara, e ele saindo do meu molde. Se mostrava feliz com minha companhia e o saco de pipoca que carregava como um tesouro. Entrávamos sem pressa na sala em penumbra. E, embora tenha sido muitos pelos cinemas da cidade, nunca deixaram de ser a mesma e única sala. Ele subindo as escadas de 2 em 2 degraus, não porque quisesse fazer graça, mas tão somente porque era uma criança, e só mais tarde descobriria que nunca se deve saltar etapas. Mesmo numa brincadeira, eu lhe dava a mão para evitar que tropeçasse, e ele ria, demorando para esticar uma perna e recolher a outra, obrigando-me a rebocá-lo com cuidado. Então sentávamos e cada um ocupava o seu lugar. No outro, desfrutávamos à espera, como se ele fizesse e fazia parte do filme.
Ao contrário de todas as pessoas que continuavam a conversar e nem ligavam para a história, que ali dentro, antes de iniciar a projeção para nós, já começara. Às vezes eu fechava os olhos, não por cansaço, nem para lembrar que minha vida descia velozmente rumo à sua voz, mas para sentir a felicidade de reabri-lo, a ver meu filho, móvel e menino, ao meu lado, como se para sempre. Depois começava o filme e era a hora menor, coisa que só eu sabia nos primeiros anos, a hora de sentirmos medo, apreensão, espanto, fosse o que fosse, porque a hora maior era estarmos juntos, no escuro, cotovelos se tocando, a respiração em ritmo simultâneo, um tempo imperceptível, levando-nos para a mão, para o fim. Ele está aqui, no escuro, à minha direita. Deixarmos o sol e as palavras lá fora. E agora? Um dia haveria de me dar conta. Eu vejo o quanto ele cresceu na verdade. Eu já sabia, mas me negava a aceitar. Seus pés tocam firmes o chão da sala e antes suas pernas tão curtas, ficava suspensas, balançando e muito antes, quando ele era menor ainda, eu tinha de encaixar um suporte sobre a sua poltrona para que pudesse ver a tela inteira lá adiante. Ele está aqui no escuro, à minha direita, e ao contrário de todas as vezes, foram dezenas de sessões a que assistimos. Eu não cochilei na hora do trailer, nem no começo do filme, e não porque no escuro acolhedor percebesse que ele não precisava mais de minha proteção. Não, uma estranha lassidão me invadiu. E embora nunca tenha sentido antes, o sono me pesa agora nos olhos, justamente quando o final se aproxima. Eu sempre senti um assombro ao retornar à claridade e ver nós dois ali, com o rosto e nossas mãos e nossas vidas inteiras de novo à luz. Invariavelmente eu perguntava: Gostou, filho? E ele respondia: Gostei, pai. Ou quando não, se a trama não tinha sido plenamente assimilada, ele nada dizia, apenas movia a cabeça em sinal de sim, que era também um pedido de silêncio. Ele queria ainda alcançar o núcleo de entendimento. Sei que uma hora, ao voltarmos à luz, eu não estarei mais aqui, como sempre tem acontecido. Eu, então, vou me sentir leve, igual a uma partícula de poeira. Vou levitar, afastando-me de minha poltrona e flutuar em direção ao facho de luz que projeta o filme. Lá, com certeza, vou parar às alturas e ver o meu filho, sentado, os pés presos no chão sozinho. E ele não estará voltado para o que passa na tela. Ele estará me vendo e me reconhecendo de outros tempos. Me reconhecendo, Pai, na fina poeira que irá desaparecendo no escuro. E só nós saberemos o tamanho infinito da sua solidão. Eu gostaria que essa hora não chegasse. Eu suplicaria ao universo para que essa hora não fosse agora. Mas, inevitavelmente, eu me sinto leve, igual a uma partícula de poeira, e começo a me desprender dessa poltrona. Então, pessoal, esse capítulo, né, no escuro, ele retrata a história de um pai e de um filho, né, que sempre estão juntos no final de semana. No caso, no sábado, eles começam a se encontrar e no domingo eles finalizam esse encontro. Sendo que todo sábado, né, o pai leva o filho para o cinema só para eles se conectarem no escuro. É como se o escuro devolvesse a paternidade a ele, né? Só lá o filho tem medo, pega no braço dele, abraça ele. E no momento de claridade, né, quando eles, digamos assim, quando eles se afastam. Até porque a luz, ela não requer medo, né? A luz, ela requer um desafio. Então, o desafio que eles tendem é a se afastar, um ficar longe do outro, que é o que acontece no decorrer da semana, né? No decorrer da semana, o filho, eu acho que vai apontar a mãe e ele fica na esperança que renove o sábado. E a cada final de semana que acontece, né? O afeto pelo seu filho, né? O amor é renovado. Então, ó, pessoal, como eu já havia falado, né? Esse trabalho, ele requer um capítulo por vez. Então, vocês vão escolher o
capítulo que mais você se adequou, tá certo? Mais você foi adequado para você. E vai escrever o resumo do capítulo. Lembrando que o resumo é em forma de texto. Você vai escrever um texto sobre o que você mais gostou do capítulo, de um dos capítulos do livro. E não é para fazer de forma atrapalhada, é para fazer como se fosse um trabalho. Aliás, é um trabalho, tá certo? Você vai fazer o cabeçalho, nome da escola, nome da professora, série, seu nome, tá certo? Embaixo do cabeçalho, você vai colocar o título do livro, que é A Estação das Pequenas Coisas. Quando você terminar de colocar o título do livro, você vai aí sim você vai fazer o texto, né, que é recontar a história de um dos capítulos do livro, tá certo? Você vai recontar em forma de texto. Lembrando que esse texto ele deve ter 3 parágrafos, cada um com 5, 6 linhas, tá certo? No mínimo 15 linhas, no máximo vocês que vão dizer. E vai valer nota, tá certo? Eu vou avaliar como uma nota, a terceira nota, valendo de 0 a 10, tá certo? Então, quem não entendeu, me procura no PV, que eu estarei disponível, tá ok? Pois beijos, tchau e até a próxima aula.